Meus amados irmãos, queremos saudar a todos com a paz do Senhor. Aqui quem vos fala é o pastor Deladir Lima, da Assembleia de Deus em Brei Lima, e desta feita nós estamos aqui com um breve comentário sobre a lição número 3, próximo domingo, dia 19 de abril, ainda que boa parte de nós estejamos em confinamento, nesta quarentena sem fim, mas nós temos um tema a ser tratado, e o tema é polêmico: eleição e predestinação. A lição de que trata, a lição de adultos da CPAD, né? Comentarista o pastor Douglas Batista, e é uma lição que galvaniza as atenções, traz sempre muita polêmica, porque fala de um tema que há um choque de posicionamentos, mas como eu disse esta semana em nossos grupos, né, de EBD, nós não podemos fugir do debate desse assunto, nós não podemos fugir de tratar esse assunto. E nem podemos fugir de conhecer esse assunto. Eu sugiro, inclusive, que você pesquise, né, procure saber. Não precisa se tornar um calvinista, né, como muitos temem. Né? Se eu ler sobre a tulipe, se eu pesquisar sobre a perseverança dos santos, isso ou aquilo, então eu vou me tornar um calvinista. Não tem nada a ver. Eu pesquiso sobre tudo isso e nunca me tornei calvinista. A questão é que nós precisamos conhecer os assuntos para poder debatê-los. Tá certo? Ainda que essa lição não vá debater diretamente calvinismo, mas tem tópicos que vão ser tratados que podem ser questionados por algum aluno, seja nos grupos de WhatsApp, onde não há escola presencial, seja nas escolas presenciais, onde estão acontecendo. Né? Algumas cidades estão sendo privilegiadas das igrejas poderem abrir, né? Mas a maioria das cidades não. Mas quer seja presencialmente, quer seja virtualmente, nós podemos ser questionados. E se não soubermos como, pelo menos, falar sobre esse assunto. Então, é um assunto muito sério, é preciso ser debatido racionalmente para que haja edificação. Tá certo? Nós não podemos fugir do assunto, criar uma algeriza, dizer, não, olha, isso aqui é uma heresia. Bom, que seja, mas nós não podemos deixar de conhecer. Tá certo? Esse não é o ponto. Não quero nem entrar na discussão, porque senão a gente vai gastar aqui o tempo todo nisso. Então, vamos lá. Como eu disse, o tema da lição é eleição e predestinação. E a nossa lição desse trimestre, ela vem muito, com muita ênfase, né, no livro de Efésios. O texto da nossa lição diz como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Essa expressão grega, né, beneplácito, fala da vontade diretiva de Deus de salvar a humanidade. Deus quis. Né? Não houve nada do ser humano que movesse Deus para isso. Foi ele que tomou essa decisão e nós não sabemos, e talvez nunca saberemos por quê. Tá certo? Então, a Verdade Prática vai falar sobre a presciência de Deus, e eu sugiro a você que dê uma olhada em dois gráficos que nós postamos mais cedo aí nos grupos, sobre as diferenças entre onipotência, onipresença, onisciência e presciência. São termos parecidos, mas são diferentes. Tá certo? Muita gente pensa a onipotência de Deus, por exemplo, como Deus saindo por aí com um menino mimado, né, que agora aponta o dedo para um lugar e cria o que ele quer e etc. Não, Deus cria tudo com ordem, gente. Tá certo? É como alguns ateus, né, que participavam de grupos de discussão antigamente e vinham com essa ideia. Né? Eu faço parte de grupo de discussão desde 1991, os antigos BBS. Né? Teve gente aqui que nunca nem ouviu falar nessa história. E nesses grupos de BBS já tinham ateus que debatiam conosco e diziam, Deus pode criar, diziam, né? Deus pode criar uma pedra tão grande que ele não possa carregar. Se Deus pode tudo, então ele pode criar uma pedra tão grande que ele não pode carregar. Para que Deus criaria essa pedra? Então a onipotência de Deus não é bem assim. Ele cria o que quer, quando quer. É diferente de criar aleatoriamente qualquer coisa. Eu achei tão bonito Netuno e eu quero um planeta igual. Pronto, criou. Não é bem assim, não funciona desse jeito. É a mesma coisa a onisciência. Deus não anda por aí sabendo tudo, as fofocas que se diz ali, aqui e acolá. Não. Deus sabe o que quer, quando quer. É diferente de mim. Pode ser que eu queira saber uma informação e eu não consiga nunca.
acesso a essa informação, Deus sabe. Simplesmente ele penetra em qualquer lugar, qualquer dispositivo, seja a mente humana, seja o HD de um computador, seja um arquivo que está na nuvem para usar uma abordagem que está muito em voga hoje em dia. Então, Deus sabe o que quer, na hora que Ele quer, quando Ele quiser. Ele tomou a decisão livre e espontânea de tomar ciência de determinada informação, Ele tem essa informação na mão. Não há nenhum empecilho para Deus conhecer algo que Ele queira conhecer. Tá certo? Da mesma forma, a sua onipresença. Nós imaginamos, já houve até quem associasse um pensamento hinduísta, né? Deus está em todas as coisas, isso é panteísmo, né? E essa não é a verdade sobre a onipresença de Deus. Deus está no lugar que quer, quando Ele quer, né? Tudo está ligado à sua vontade. Eu quero agora ouvir a oração de pastor Daladier aqui em Igaraçu, onde ele mora, e quero ouvir a oração do pastor XYZ lá em São Paulo, ao mesmo tempo. É do interesse de Deus. Se ele quiser, ele sabe apenas da minha oração, e se ele quiser, ele sabe apenas da oração do pastor XYZ. E se ele quiser, ele tem essas duas orações ao mesmo tempo na sua frente. Então, isso é presciência, é onipresença. Tá certo? E presciência é Deus prever de antemão todas as coisas, o desenrolar dos fatos e fazer com que todas essas coisas concorram para que a sua vontade se cumpra. É diferente de mim que posso querer uma coisa e não ter nenhum poder de realizar aquilo que eu quero. Tá certo? Posso até ouvir de Deus em oração ou através de uma profecia, de uma revelação, um fato futuro, e eu não tenho poder nenhum de mudar esse fato. Eu não tenho poder nenhum de fazer com que as circunstâncias concorram para que esse fato ocorra. Eu simplesmente sei. E não tenho nenhum poder sobre isso. Mas Deus não apenas sabe, como é capaz de fazer com que as coisas, as circunstâncias concorram para que a sua vontade se cumpra. Tá certo? Então, precisa que a gente tenha em mente esses conceitos para entender a lição. Ok, meus amados irmãos? A leitura bíblica em classe vai falar Efésios capítulo 1, versículos 4 ao 12, nós não vamos falar sobre isso, e vamos chegar no objetivo geral, que é informar que Deus soube de antemão, por meio de sua presciência, quais pessoas criam em Cristo e seriam predestinadas a receber as suas bênçãos espirituais. Olha só, isso não é que A, B, C, D. Preste atenção, Deus poderia, mas Deus não quis. Na sua presciência, ele determinou que aqueles que viessem a crer, né, usufruiriam das mesmas bênçãos de Cristo como corredeiro da salvação. E ele fez isso de um modo indistinto, indiscriminado. Tá certo? Todos aqueles que aceitaram a Jesus como Salvador, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, como diz, né, o capítulo 1, versículo 12, salvo engano, do livro de João. Então, é isso. Somente isso. Tão somente isso. Ok, gente? Objetivo específico da nossa lição: esclarecer a diferença bíblica entre eleição e predestinação, explicar como ocorreu a eleição divina desde antes da fundação do mundo e constatar que a predestinação bíblica retrata as bênçãos concedidas aos eleitos. A introdução da nossa lição vai falar que a eleição e a predestinação são termos importantes na compreensão da doutrina da salvação. É por isso que é importante pesquisar, ler, né, conceituar essas ideias para nós podermos entendê-las. Né? Nós somos muito bons de falar da justificação, da santificação, até da predestinação, mas quando diz assim, conceitue, aí complica porque muita gente não consegue conceituar. Eu tenho chegado em igrejas grandes, bem localizadas, em lugares centrais, nossas igrejas e bairros, e eu pergunto, olha, o que é justificação? O camarada olha para mim e diz, olha, e fica gaguejando e não consegue conceituar. Ele sabe o que é justificação, não é que ele não saiba, é que ele não sabe conceituar. Então é importante conhecer para conceituar, tá certo? Eleitos para uma vida santa e irrepreensível, o primeiro ponto da nossa lição. E aqui o comentário já vem falando da eleição divina, que traz a ideia de escolha. Agora, preste atenção, o comentarista foi muito feliz quando ele escolheu esses 3 pontos, né, aos quais nós devemos nos ater para explicar os aspectos dessa escolha. Primeiro, em quem nós fomos escolhidos? Nós fomos escolhidos não nos nossos méritos. Lá na frente nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Fomos escolhidos em Cristo.
Ele é o que permitiu nós sermos escolhidos. Nós não fomos escolhidos porque temos um sobrenome famoso, porque temos dinheiro no banco, porque temos uma boa rede de relacionamento. Fomos escolhidos simplesmente em Cristo. Em segundo lugar, nós somos escolhidos em Cristo na eternidade. Antes da fundação do mundo, o Cordeiro foi morto, como diz lá em Apocalipse. E esse Cordeiro foi morto para que todo aquele que nele creia, que creia nesse sacrifício, seja salvo. Ok? E em terceiro lugar, qual é a finalidade dessa eleição? É para que nós fôssemos santos, irrepreensíveis, recebidos na família de Deus. Sem a eleição, nós não teríamos condições de sermos filhos de Deus e herdeiros com Cristo da mesma promessa. Tá certo? Então, a eleição divina, ela é feita em Deus, através de Cristo, direcionado para nós em seu amor. Tá certo? Há algumas perguntas aqui que o comentarista colocou para uma introdução a essa lição e para ser falada diante da sala, né? Ainda que não, a maioria de nós não tenhamos salas, né, para falar, mas quais são as condições da eleição bíblica? O que se espera da nova vida dos eleitos? É que eles sejam tão somente eleitos e não precisem fazer nada para serem cada vez mais santos, por exemplo? A necessidade de ter uma vida santa e irrepreensível é um dos propósitos da eleição? Sim, com certeza. E a resposta a essas perguntas vão ser dadas ao longo da lição. Ok? Ainda no primeiro tópico, o comentarista introduz a fala do Donald Stamps, né, editor da Bíblia de Estudo Pentecostal, que afirma que a eleição ocorre apenas na união dos crentes com Cristo. Então, ninguém salvo, está eleito, né, está gozando das bênçãos da salvação por si mesmo, está gozando das bênçãos da salvação por Cristo, unido a Ele pela sua fé. Nos ofertado, nós vamos falar um pouquinho mais adiante sobre isso, a graça, nós cremos nesta graça, a graça se torna efetiva na nossa vida, nós somos perdoados, somos regenerados, justificados e declarados posicionalmente santos. E daí por diante passamos a viver em novidade de vida, tá certo? E daí para frente nós temos que fazer por onde permanecermos santos diante de Deus cada vez mais, conhecendo a Cristo, conhecendo a sua palavra, né, orando e buscando ter comunhão com Ele. O segundo subponto da nossa sessão vai falar sobre as condições da eleição. Essas condições da eleição fala exatamente sobre o arrependimento de cada pessoa, né? Cristo oferece, já falei sobre isso agora há pouco, e nós aceitamos a oferta de graça de Cristo e aceitamos pela fé, como diz Efésios capítulo 2, versículo 8, pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Nós não fizemos nada para merecermos ser salvos, não é? De forma alguma. A única coisa que o homem é capaz de fazer é crer, é se tornar simpático à mensagem da palavra de Deus. Ok, gente? O segundo ponto ainda vai falando sobre as condições de eleição, vem falar que isso não é meritório, ou seja, não é mérito de ninguém. Nós não temos mérito porque somos, e por isso somos salvos. Né? O Deus olhou dos céus à terra e encontrou alguém que merecia ser salvo. É muito importante nós fizermos isso para os nossos alunos, porque há quem exija de Deus uma bênção, uma vitória, e nós não merecemos nada a não ser a condenação. É a misericórdia de Deus que nos salvou. Tão somente isso. Tá certo? No terceiro subponto da nossa lição vem falando sobre a ênfase de Paulo, né? Para que nós vivamos uma vida santa e irrepreensível. E aqui o comentarista introduz uma casca de banana, né, usando o termo grego hagios. Atenção, não é agios, tá certo? O gama, a letra G em grego, nunca, absolutamente nunca é pronunciado como o G de gelo, mas sempre como o G de gato, de galho, tá certo? Nunca, absolutamente nunca, o G em grego tem som de J. É hagios. Ok, gente? A pronúncia correta desta palavra. Santo, separado. Né? É interessante nós observarmos que essa recomendação atravessou as duas alianças.
Tá certo? Muitas vezes a gente fala, mas isso aí é para os crentes do Velho Testamento. Mas isso aqui é para os crentes do Novo Testamento. Ser santo, irmãos, é uma prerrogativa para os crentes do Velho e para os crentes do Novo Testamento. As duas alianças, a lei e a graça, não prescindem da santidade. A Bíblia diz lá em Hebreus capítulo 14, versículo 12, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Ainda nesse subtópico, o comentarista lançou mão de um outro termo grego, é o termo amomos. Amomos. O termo amomos fala de irrepreensibilidade, algo que é inculpável, não tem defeito, uma coisa da qual você pode olhar, para a qual você pode olhar e não ver nenhuma incoerência. E é assim que deve ser a vida que agrada a Deus. Tá certo? Ainda no primeiro ponto, né, é raro, mas teve nessa lição um quarto subtópico, falando sobre a nova vida dos eleitos. E essa nova vida, ela começa com a regeneração, o novo nascimento. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. O diabo ele é especialista em tirar uma xerox da folha corrida dos crentes quando eles estavam lá, né, no mundo e começa agora a torturar algumas mentes. Eu já encontrei pessoas no aconselhamento que viviam torturadas, mas eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fui uma pessoa muito errada, envolvida com tantos pecados, tantos erros. Irmãos, nós fomos perdoados por Cristo. Eventualmente alguém tem um débito com a lei, é outra história. Roubou, matou, assassinou, etc. e tal. Tem que cumprir a lei, irmãos. Se você fugiu e depois encontrou a Cristo, não, está errado. Você tem que cumprir a sua sentença. É uma prerrogativa da lei. Mas em Cristo você está perdoado, uma nova criatura. Não importa o que você fez, absolutamente não importa. Se você se arrependeu, entregou a vida a Cristo, foi perdoado, as coisas velhas já passaram e para Deus tudo se fez novo. Não há que Deus agora pegar uma listinha dos teus pecados, deixa eu ver aqui o que você fez. Eu sei o que você fez no verão passado. Deixa eu relembrar aqui para você. Você está lembrado de quem você era? Nunca. Deus jamais vai fazer isso conosco. Tá certo? Quem pode fazer é os homens. Eu, nas minhas falhas, uma liderança, alguém que queira lhe torturar, mas Deus jamais fará isso. Tá certo? A vida que vivemos é, de fato, uma nova vida. Ok? Comentarista, ele colocou um pensamento, entre aspas, muito interessante, eu fiz questão de frisar aqui num dos nossos slides. Somente o Espírito Santo capacita o crente para viver esse novo estilo de vida. Você não vai viver nesse novo estilo de vida porque você passou por uma lavagem cerebral, porque você está fazendo meditação transcendental, porque você ora muito, porque você jejua muito, porque você fala muito em línguas estranhas. Não, você vai se submeter ao Espírito Santo de Deus. E ele vai iluminar a tua vida, a tua mente, para que você tenha essa nova vida. Amém, meus amados irmãos? O segundo ponto da nossa sessão vai falar diretamente sobre predestinação e vai usar o termo grego proorizo. Proorizo, ok? Proorizo é o termo usado para predestinar, o verbo predestinar. E é formado por dois outros vocábulos, pro, né, que indica algo que foi feito antes, e orizo, que é determinar. Então, ele determinou antes, determinou de antemão, determinou na eternidade. Deus, ele não caiu de paraquedas. O comentarista vai falar sobre isso aqui, num dos tópicos da nossa lição, que através do conhecimento prévio de Deus, ele sabia exatamente o que ia acontecer. E não foi pego de surpresa pelo pecado de Adão. Ele tinha um plano. Né? O inimigo é que esperava que Deus destruísse Adão para ele poder acusar Deus de incoerência. Tá vendo? Criou o homem e agora vai destruí-lo. Mas Deus proveio, tinha já organizado, tudo prontinho, um meio para a salvação de Adão e de qualquer outro homem que se arrependa da prática do pecado. Tá certo? O segundo subponto, eu vou pulando aqui rapidamente, porque tem alguns assuntos que nós queremos dar mais ênfase, vem falando sobre a nossa adoção. Nós somos enxertados na videira verdadeira que é Cristo, e ramos que se ufanavam da sua filiação nesse mundo por serem descendentes de Abraão foram retirados e nós somos enxertados na videira verdadeira que é Cristo. E aconteceu conosco um processo interessante, a adoção, que não era muito comum
né, no Velho Testamento, mas no Novo Testamento era conhecido, um processo conhecido, visto que os romanos adotavam em larga escala. Era comum que uma família, por exemplo, não tivesse filhos do sexo masculino e o pai daquela família adotasse um filho para dar seguimento à sua prole. Então, aquele filho, ele agora passava a ter um novo nome, né? Adotava o nome da família, e era tão profundo o processo que, se ele tivesse um débito da família anterior e fosse adotado por uma nova família, aqueles débitos eram todos cancelados e perdoados. Ele passava a viver exatamente como nós dizemos, né, há poucos minutos, em novidade de vida. Ele era uma nova pessoa para todos os aspectos civis de Roma. Tá certo? Por isso que Paulo usou muito acertadamente esse termo para falar da nossa adoção. Nós fomos adotados na família de Deus. Isso não é pouca coisa. Nós vivíamos alheios à aliança, éramos inimigos de Deus, não tínhamos de forma alguma paz com Ele, porque o nosso pecado trazia inimizade para com Deus, e agora nós fomos perdoados, nós fomos adotados, regenerados, aceitos na família de Deus, fomos trazidos para perto dele, agora nós fazemos parte da nova aliança feita com Cristo pelo seu sangue, e tudo isso aconteceu, irmãos, sem nenhum merecimento. Louvado seja o nome do Senhor, nosso Deus. Ele fez isso pela sua imensa misericórdia. E como adotados, nós temos vários privilégios. Nós temos o privilégio, por exemplo, de estarmos enturmados com anjos. O comentarista nem falou diretamente sobre isso. Nós estamos assentados em lugares celestiais. Isso significa que nós estamos enturmados com anjos. Imagina, que privilégio, né? Os anjos olham para esse processo que aconteceu na nossa vida e se alegram. Eles ficam maravilhados, porque eles veem a grandeza da misericórdia e do amor de Deus em ação. E isso maravilha os anjos. Eu digo sempre que um homem encontra o amor da sua vida e os anjos não estão nem aí. O homem encontra um amigo que não vê há muitos anos, né? E aquilo traz muita alegria, porque vai colocar os assuntos em dia, vai saber das novidades, etc. e tal. E o anjo não está nem aí. Mas quando um pecador ele se entrega a Cristo, há, como diz a palavra de Deus, alegria no céu. Nós somos filhos de Deus por adoção. E como foi dito na lição passada, nós recebemos o Espírito Santo como um selo, um penhor, uma garantia desse novo relacionamento com Deus. Tá certo? Passamos a herdar as promessas que estão guardadas para nós no céu através de Cristo. Deus achou por bem estender para nós a herança de Cristo, o melhor que está no céu, a igreja vai herdar através de Cristo Jesus. Tá certo? O terceiro ponto, digo, da nossa lição vai falar sobre a sublimidade do propósito divino na predestinação. A predestinação é incondicional. Nas seis vezes que se fala da palavra pro orizo, melhor dizendo, como nós falamos anteriormente, é o verbo grego utilizado para predestinar, né? Deus ele está falando sempre, né? Fazendo referência à condenação dos pecadores. Ou seja, estávamos condenados, mas ele decidiu nos perdoar. Não está falando em momento algum numa chamada dupla predestinação, né? Deus predestinou alguns para a salvação, outros para a perdição. E seria, do ponto de vista da palavra de Deus, uma incoerência. Né? Nós cremos assim, que Deus criasse pessoas que já estavam predestinadas à perdição e à morte. Né? Deus criou pessoas com livre-arbítrio que vão escolher serem salvos ou não. Nós temos vários exemplos disso. O exemplo mais latente é do ladrão na cruz. Ele estava ali do lado, né? E ele podia optar por ignorar completamente o seu Jesus, como fez o outro ladrão, mas um daqueles ladrões olhou para a sua condição e disse: olha, eu preciso de Jesus, esse homem tem condições de me salvar. E se dirigindo a Cristo, disse: lembra-te de mim quando tu estiveres no paraíso. E Jesus disse: olha, hoje mesmo, quando tu estiveres no teu reino, hoje mesmo, tu estarás comigo no paraíso. Então, Jesus salvou aquele homem, estendeu a salvação para aquele homem que, num ato de graça, entendeu que Jesus é o Salvador. Tá certo? Lá no livro de Apocalipse,
O Senhor Jesus diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Em Mateus 11, 28, a famosa passagem, Jesus diz: vinde a mim, todos que estás cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então é o homem que atende o chamado. O chamado vai da parte de Deus, através da sua palavra, através de outros meios que Deus usa, e o homem atende ou não. Eu já conversei pregando a palavra de Deus com pessoas que choraram. Diziam para mim: olha, eu entendo perfeitamente o que você está falando. Às vezes, eu faço questão de perguntar para as pessoas: você entende a mensagem da palavra de Deus? Você está entendendo o que eu estou falando? E aquela pessoa diz: estou entendendo. Mas você quer tomar uma decisão? Não, não quer. É incapaz de renunciar. A mesma coisa do jovem rico. Ele falou tanta coisa para Jesus, Jesus falou tanta coisa bonita para ele, e no fim ele disse: olha, depois, vai, vende tudo quanto tu tens, dá aos pobres, e depois vem e segue-me. De repente, para aquele homem não era muita coisa abrir mão do que ele tinha, dar aos pobres. Quem sabe ele pensava: eu posso recuperar tudo isso depois trabalhando. Mas olha, seguir Jesus, aí complica, porque eu não tenho coragem de tomar uma decisão tão radical. Deixar tudo, deixar meus pais, minha família e seguir o Senhor Jesus. Então, muitas pessoas não têm condições de renunciar, de dar esse passo, e por isso se perdem. Tá certo? A predestinação, segundo o subtópico da nossa lição, é o fruto do amor de Deus. Não é uma medida de emergência. Deus não tinha uma alternativa diferente. Tinha o plano A, tinha o plano B, tinha o plano B, tinha o plano C. E disse: o que é que eu coloco aqui em evidência? Não, de forma alguma. Deus tinha um plano que estava traçado desde a eternidade. E esse plano está em marcha. Né? Eu digo sempre que na história de cada um de nós tem a meta-história de Deus por trás, né? Coordenando para que tudo ocorra. Agora, eu digo sempre que dentro dessa história tem uma margem, né, de atuação do ser humano. É como Deus levantou o profeta Jonas: levanta-te e vai a Nínive e prega contra ela, porque em 40 dias eu vou destruir aquela cidade, eu vou arrasar, porque o seu pecado subiu até mim. Quando Jonas começa a pregar, a cidade se arrepende. E o que é que acontece? Deus muda de opinião. Ah, mas estava previsto que Deus ia destruir, ele tinha que destruir. Não, tem uma margem humana que move o coração de Deus. Não é que nós temos o poder de mudar Deus. Nós nos arrependemos, nós clamamos. E Deus, por sua misericórdia, novamente, ele muda a situação, muda o destino. Tá certo? E eu creio que é isso que acontece com muita gente, né? Cada um de per si, e não apenas como aconteceu com aquela cidade toda que foi poupada pelo seu arrependimento. Tá certo? Segundo subtópico desse terceiro tópico, vai falar que aqui consiste a sublimidade dos propósitos eternos. Deus, em seu amor, em seu próprio amor, né, ele elege, predestina e executa o seu plano, tá certo? De forma que nós não temos como concluir algo diferente de que não seja isso, irmãos. O favor imerecido, a sua graça maravilhosa se estendendo para nós. Aqui na nossa conclusão, né, melhor dizendo, a conclusão do comentarista, que nós estamos apresentando aí na tela, temos uma ênfase que eu dei aqui. Cristo morreu por todos e por cada um dos pecadores. Morreu por todos, porque a salvação ela é oferecida de forma geral, plena e restrita. E em cada vida, Deus tem um plano diferente. O plano que Ele tem para mim é diferente do que Ele tem para você. Certo? Então, não há como nós fugirmos dessa realidade. Tá certo? Mas Deus, em Cristo, providenciou a eleição e a predestinação daqueles que atenderem ao seu chamado. É um chamado eterno. Sacrifício eterno, chamado eterno, e ao longo do tempo, muitos vão sendo justificados, né? Justificados pela fé na obra redentora de Cristo Jesus. Que Deus abençoe. Eu coloquei para os professores que assim desejarem o questionário com as suas respectivas respostas, e você poderá encaminhar para os alunos, né, esse conjunto de slides e aproveitar da melhor forma possível. Vai estar à sua disposição aí num dos links que nós vamos postar logo mais. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.